Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Fala aí, pessoal. Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência, atividade 4, pensando a experimentação como instrumento para o ensino de química. Bom, então, muito bem, algumas questões vão motivar nossa discussão hoje, né? A primeira é, como que deve ser a experimentação ou a aula experimental para que se possa ensinar química de uma maneira interessante? A segunda é, qual que é o propósito do experimento, né? O papel da experimentação no ensino de química e quais são os tipos de aulas experimentais que eu posso dar para o meu aluno, certo? Então, para tentar pensar um pouco a respeito dessas questões, o nosso referencial teórico vai ser o professor Jorge Machado, certo? O texto dele que eu passei na outra aula para vocês fazerem o fichamento para mim. Muito bem. Do que trata o texto, né? Vamos tentar detalhar alguns aspectos do texto. Eu não vou falar sobre o texto inteiro, mesmo porque espero que vocês tenham lido, ok? Para a gente conseguir fazer a nossa atividade. Então, vou trazer aqui para a gente uma discussão a respeito de alguns aspectos do texto. Então vamos trazer uma bomba que o professor Jorge Machado começa ali, já logo na primeira página, né? Então, tio pintou de vermelhinho ali um aspecto bem interessante para a gente destacar, que é o seguinte: com relação à experimentação, quase um consenso no que diz respeito à proposta para o ensino de química universalmente aceita, vale lembrarmos do estudo mencionado por Hodgson, que destaca a importância de uma metodologia adequada a aulas experimentais. O autor estabelece que estudos em escolas inglesas revelaram que entre os resultados de aulas expositivas, aulas práticas com demonstração e aulas práticas com realização de experimentos pelos alunos, não haveria diferença alguma se não houvesse situações de investigação propostas nas aulas experimentais. Isso significa que, mais do que opção por aulas práticas, mais do que a existência ou não de laboratórios de ensino, o problema central está na metodologia empregada nas aulas práticas. Muito bem. Então é o seguinte, pessoal. O que ele está dizendo para a gente no texto? Ele está dizendo que, de acordo com o estudo inglês, né, realizado por Hodgson, parece que se o professor entrar dentro de sala de aula, dar uma aula GLS, giz, luz e saliva, ou entrar dentro do laboratório, onde ele vai demonstrar o experimento, só ele põe a mão na vidraria, ou até mesmo o aluno põe a mão na vidraria, mas utilizando aquelas aulas práticas bem tradicionais, com roteirinhos de laboratório, aquelas receitinhas de bolo, onde o aluno é quase como um ratinho cumpridor de tarefas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que essas aulas são meio que equivalentes, né? Se você não tem uma metodologia, né, adequada para você trabalhar as aulas experimentais, o fruto disso não é muito bom, né? Então, isso é uma bomba. É uma bomba por quê? O professor acha que o fato dele estar indo para o laboratório, ele já está fazendo algo de relevante, de importante e de diferente. E não é isso, né? Se você não vai para o laboratório com um propósito muito bem construído,
a tua aula às vezes pode ser engraçadinha, legal, bacana, mas para construir o conceito químico no aluno, muitas vezes não vai fazer diferença essa aula dentro do laboratório ou na lousa. É claro que o aluno gosta de ir para o laboratório, sai da rotina, mas a gente precisa pensar em propósito, né? A gente precisa pensar em realmente construir algo de relevante, construir conceitos, ok? Muito bem. E aí o professor aponta, né, que o método da descoberta como uma alternativa metodológica talvez seja viável, né? Ele coloca isso no texto. Então lá embaixo no texto ele fala que o método da descoberta como principal alternativa metodológica viável talvez seja interessante, certo? E aí ele fala da função do professor, né? Que é ajudar para a descoberta, né? Que é para que essa descoberta possa ocorrer, né? É criar condições que facilitem a descoberta, né? Nessa sua função de auxiliar da descoberta, o professor pode assumir diferentes graus de diretividade. Estou lendo o texto para vocês rapidamente, né? Então ele fala numa tal descoberta dirigida, né? Então ele, tentando detalhar aqui um pouco o texto para vocês, ele fala em descobertas, né? Descobertas muito bem dirigidas e descobertas não muito dirigidas, né? Aqui, né, nas tais descobertas dirigidas, o professor seria o responsável por conduzir o olhar do aluno, conduzir a observação, e nas não muito dirigidas, o professor, né, deixaria um pouco mais solto para que o aluno tenha um pouco mais de liberdade na observação e na condução do experimento, né? Então ele fala dessas duas coisas. Muito bem. Aí quando você lê essa parte das descobertas dirigidas, eu fiquei pensando, né, e lembrando das nossas aulas de história da ciência, né, particularmente de uma aula que nós vimos a respeito de um texto do Roberto Martins, e o tio levou para a sala de aula, não sei se vocês vão lembrar, tinha um texto do Fumikaze Saito, eu vou abrir ele aqui para que eu possa dar uma olhada no título. O título do texto é O Vácuo de Pascal versus o Éter de Noel, uma controvérsia experimental, do Fumikaze Saito. Nesse texto é muito interessante porque ele apresenta para a gente uma carta, né? Uma troca de cartas entre o Noel e o Pascal, onde eles argumentam a respeito da existência ou não do vácuo, né? E o tio apresentou esse texto para vocês em sala, a gente leu junto, e depois, na discussão do texto, a gente chegou à conclusão que ambos estavam argumentando a respeito, né, da existência ou não do vácuo, baseados no mesmo tipo de experimentação, né, e os argumentos eram igualmente consistentes, né, tentando tirar o nosso olhar do século XXI, né, tirar todo o preconceito que a gente tem nesse olhar, né, a gente percebe que a argumentação é igualmente consistente. Logo depois desse texto, o tio passou um texto do Roberto Martins, onde ele traz para a gente coisas muito fortes, né? Eu vou até colocar na tela para que você ache assim, o professor está lendo uma coisa que não tem nada a ver. Não, tá aqui, ó, o texto do Roberto Martins. Vamos lá. Então tá lá, olha lá. Roberto de Andrade Martins, tá lá, ok?
Muito bem. Então, o que diz o texto? Eu vou ler rapidinho com vocês para relembrar. Isso a gente já viu em sala. É muito comum encontrar entre alunos e professores de física e química também, de todos os níveis, uma visão empirista da ciência, segundo a qual o cientista faz observações de forma neutra e isenta de teorias, e depois chega a hipóteses baseado em suas observações. No entanto, o estudo cuidadoso da história da ciência mostra que não é esse o procedimento do pesquisador. Ao contrário da visão simplista que costuma ser transmitida pelos professores, há atualmente um consenso entre filósofos e historiadores da ciência sobre alguns pontos básicos a respeito da natureza da ciência, que podem e devem ser transmitidos aos estudantes. Alguns deles estão enfatizados no Currículo Nacional de Ciências da Grã-Bretanha, de 1991. O primeiro ponto é: a observação inicial não é possível sem ideias pré-existentes, né? Esse ponto nos remete a Kuhn, né? Thomas Kuhn. Então, o seu preconceito, né? O seu repertório inicial, os seus paradigmas são que permitem a você fazer determinados tipos de observação. Você só enxerga aquilo que você está preparado intelectualmente para enxergar, né? E isso a gente precisa levar em conta quando a gente vai para o laboratório com o nosso aluno, ok? Por quê? Porque o nosso aluno ele pode vir para o laboratório sem absolutamente nenhum preconceito, ou pelo menos não com aqueles preconceitos que a gente imagina que ele tenha, né? Então isso é uma observação importante. Segundo ponto: a natureza não apresenta evidências suficientes para que seja interpretada sem ambiguidades. Terceiro, as teorias científicas não são induções, mas hipóteses imaginadas pelos cientistas e necessariamente vão além das observações. Quarto ponto: as teorias científicas não podem ser provadas por meio da experimentação, né? Então, essa parte do texto linka a gente com o texto do Fumikaze Saito, onde ele mostra para a gente, por meio de um estudo de caso, né, que a partir do mesmo tipo de experimento, né, Noel e Pascal chegaram a conclusões absolutamente contrárias. Um chegou à conclusão de que o vácuo existe e o outro chegou à conclusão de que o éter existe, né? Então, isso a gente precisa levar em consideração quando a gente vai para o laboratório de química, né? A gente precisa desconstruir, nós como professores temos que ter uma visão um pouco mais adequada a respeito da experimentação. A gente não pode ir para o laboratório com uma visão ingênua a respeito da experimentação, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa pensar nisso quando olhamos para o texto do nosso amigo Jorge Machado. Vamos voltar para o texto? Então vamos lá. Então, continuando a falar um pouco a respeito do texto, né? O professor Jorge Machado aponta o método da descoberta como uma alternativa metodológica viável. E aí, o método da descoberta, ele diz para a gente ali que a gente pode dividir ele em três tipos principais, né? Isso está no texto. Nós temos o método da redescoberta, nós temos um método de projetos e nós temos o método de solução de problemas, né? E o método da redescoberta, ele fala que pode ser feito de duas formas, né?
por meio de demonstração do professor, não é? O professor vai lá, é uma aula demonstrativa, o professor demonstra, né? Ou você pode colocar o aluno para trabalhar, né? O professor põe a mão e aqui o aluno põe a mão. Pode ser das duas formas. Muito bem. Qual que é o grande segredo aqui que ele aponta no texto? Ele diz no texto que a descoberta ela tem que ser dirigida, ok? Então ele coloca lá: a redescoberta é um recurso didático através do qual o professor propõe aos alunos atividades práticas e, por meio do desenvolvimento experimental, os conduz a observarem e interpretarem os resultados. Perceba que é uma condução do olhar, uma construção do olhar do estudante. É muito curioso, quando você vai para o laboratório desenvolver um determinado tipo de experiência, você percebe que se você não conduz o olhar do aluno a observar determinadas etapas do experimento, ele fica perdido, né? Por quê? Isso tem a ver com o repertório, né? O professor de química ele é responsável pelo processo de iniciação do aluno à ciência, né? Então isso está associado com a iniciação do olhar. É muito importante. Então perceba que você, professor, é responsável por ajudar o aluno a observar o que é relevante e o que não é, né? E perceba que isso é uma escolha, né? Vocês lembram lá daquele vídeo sobre a questão dos paradigmas do Kuhn? O moço lá do vídeo faz uma experiência com a gente, onde ele mostra que o paradigma, ele literalmente ele facilita o olhar, né? Ele faz com que seu olhar filtre a realidade, né? Ele te permite, o conjunto de paradigmas que você tem te permite a enxergar muitas coisas, mas te cega para outras. É uma questão de escolha, né? Então, é muito importante que você tenha essa sabedoria, que você tenha esse entendimento quando você vai para o laboratório com seu aluno, que você, como professor, você vai construir o olhar dele, você vai induzir o olhar do aluno para observar o que é relevante e que automaticamente você vai estar cegando esse aluno para determinados dados, né? Então é importante que você tenha clareza disso, ok? Muito bem, então o método da redescoberta é um método onde o professor vai dirigir o olhar do aluno. Você pode fazer de duas formas, você demonstrando ou o aluno realizando. Tem lá um método de projetos, né? Onde ele aponta que pode ser um projeto construtivo, problemático, experimental, né? De levantamento. A solução de problemas, ele aponta lá para a gente as etapas, né? Primeiro compreender o problema, elaborar o plano, executar o plano, fazer a verificação, enfim. O fato qual que é a nossa atividade? Falando de uma maneira muito objetiva, a nossa atividade a respeito da experimentação será: você vai abrir a internet, abrir o Google, vai pegar qualquer revista da área de ensino de química, né? Depois eu posso apontar algumas no arquivinho do Word mesmo, que eu vou postar lá na atividade, no Moodle, e você vai procurar artigos de experimentos em sala de aula. E qual que é a ideia? A ideia é que você pegue experimentos com receitas de bolo, né? E converta esse experimento
de receitas baseados em receitas de bolo, onde o aluno é meramente um ratinho que opera, né, em atividades reflexivas, né, enquadrando em qualquer uma das 3 propostas. Pode ser um método da redescoberta, método de projeto ou método da solução de problemas, né? Então acho que para ficar a dica, né, talvez seja interessante pegar uma receita de bolo e inserir nela, né, ideias ou possibilidades para que o professor faça a intervenção, né? Então, no arquivinho do Word, o tio vai estar escrevendo para vocês e tentando especificar isso melhor, para que fique claro o tipo de atividade que tem que ser feito, né? Então, o que vocês vão entregar para mim? Vocês vão entregar, até o final da semana, vocês vão entregar um artigo que vocês tiraram de uma revista e do lado, né, embaixo do artigo, você vai trazer as modificações que você fez nesse artigo, nessa receita de bolo, tentando enquadrar esse artigo em uma das 3 possibilidades de descoberta, né? Ficou claro? Muito bem. No arquivo do Word vai estar especificado de uma maneira mais formal como é que é para fazer o trabalho, e para quem mesmo assim não conseguiu entender, favor me procurar no plantão, certo? Para a gente poder tirar as dúvidas, beleza? Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.